Oi, 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 oi! E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark e hoje nós vamos fazer a correção, né, do PET 7 de História, semana 2. As atividades dessa semana estão entre as páginas 67 e 69. O assunto principal dessa semana é o fim do bloco comunista. É a queda em si da União Soviética, da URSS. Sabemos que, após a Segunda Guerra Mundial, inicia-se a chamada Guerra Fria, que é a disputa, né, entre Estados Unidos e a URSS, né, Estados Unidos e União Soviética. O auge dessa disputa, né, gente, foi nos anos 60, onde os dois disputavam a questão do espaço. Qual vai ser o primeiro país que vai conseguir chegar à Lua, visitar outros planetas, qual vai ser o primeiro a levar a vida humana para fora da Terra? Esse era o grande debate, né? Essa era a grande disputa ideológica e também militar, tá? Porém, né, quem que acontece? Como o lado soviético, né, o lado comunista, digamos assim, ele priorizava a produção tecnológica espacial e a produção bélica, e fez com que a indústria comunista não acompanhasse os avanços produzidos pelo mundo capitalista. Então, ele ficava entre as duas coisas, desenvolver produção bélica e tecnologia espacial. Já a produção capitalista do lado dos Estados Unidos, né, digamos assim, focou no desenvolvimento espacial, tá? Esqueceu, deixou de lado a produção bélica? Não, mas o foco principal era a expansão espacial, tá? A produção capitalista, o conforto, o que acontecia, digamos assim, nos Estados Unidos, né, o avanço americano e nos demais países comunistas, vão fazer com que a sociedade soviética, em algumas regiões, algumas repúblicas, né, aliadas à União Soviética, eles vão começar a questionar, falar, peraí, então o que a gente está fazendo não está adiantando, né? O nosso estilo de governo e de sociedade não está valendo a pena. Por quê? Porque o ocidental, né, o lado capitalista, está se desenvolvendo mais que o nosso. Então, precisamos mudar alguma coisa. E aí, a partir dos anos 80, a crise na União Soviética começa a ficar insustentável e o presidente escolhido, então, né, pelo Partido Comunista, porque não existiam eleições, foi em 1985, foi o presidente Mikhail Gorbachev. E em 1985, a nossa ditadura militar aqui no Brasil estava acabando, né, gente? Vamos lembrar disso. E qual que era a missão do Gorbachev? Era promover transformações políticas e econômicas. Então, ele criou duas políticas, digamos assim. A Glasnost, que era voltada para a política, né? E a Perestroika, que era voltada para a economia. Gente, estou lembrando aqui, totalmente aqui das minhas aulas de geografia, lá da 8ª série, né? Que não era nono ano. Nossa, né, nem vou lembrar isso. Vamos lá. O que a Glasnost pregava? Abertura política para a sociedade soviética. Queria participar, né? Queria deixar a população participar de debates e não só a elite, tirar um pouco do privilégio da elite, tá? Queria acabar diminuir, tá? A falta de liberdade. Eles queriam aumentar a liberdade da população, tá bom? Liberdade social, liberdade de imprensa. Eles queriam permitir que os cidadãos pudessem viajar para fora do país, né, visitar outros locais. E isso vai promover na União Soviética uma transformação social. Porque enquanto você vive em um lugar só, você não conhece outras regiões, você acha que o seu tá bom, né? Porque você não tem outras informações. Quando você começa a ter uma liberdade de imprensa, né, a ver jornais, a ver reportagens, a ver coisas que acontecem em outras regiões, você começa a falar, ué, mas por que aqui não tem, né? Ou quando você começa a visitar outras cidades, outros países, você começa a comparar com o seu, tá? Ué, por que no meu país, na minha cidade, não acontece isso? Ah, eu gostei desse estilo de vida, por que lá não pode ser assim? Então, isso vai fazer uma grande transformação social na Rússia,
tá? E agora nós vamos falar sobre a perestroika. O que a perestroika pregava? Primeira coisa, abertura econômica, tá? Eles queriam legalização de empresas privadas no país. Vamos deixar as empresas privadas, tá? Existirem no nosso país, e não só empresas estatais, tá? Com a liberação de empresas privadas, eles vão aumentar a concorrência no mercado internacional e vão abrir, tá? Vão fazer a abertura econômica ao capital estrangeiro. Porque se a empresa é privada, se ela é minha, se ela é particular, eu posso ter sócio em qualquer parte do mundo, correto? Não necessariamente só dentro do meu país, dentro da minha bolha. E aí, a abertura econômica e as transformações sociais por causa da abertura política vão promover a desintegralização, ou seja, o fim da União Soviética. Então, essas duas políticas, gente, ao invés de fortalecer a União Soviética, ajudou a eliminar de vez a ideia da União Soviética. No final dos anos 80, né, já início dos anos 90, a sociedade soviética já está totalmente desmembrada, digamos assim, mas ainda existia um símbolo muito grande da Guerra Fria, né? Essas regiões aqui, ó, esses países, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Polônia, eles vão fazer revoltas populares e vão se desligar da União Soviética, que já não tinha grandes forças, tá? E vão criar, vão ter os seus próprios líderes, tá? E vão decretar a sua independência. Mas o grande símbolo, digamos assim, da Guerra Fria continuava, que era o tal do Muro de Berlim, que dividia a Alemanha, né, a cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha, em Berlim Ocidental e Oriental. Isso acontecia de que forma, né? Construíram-se realmente um muro, e nesse muro ficava dividido de um lado comunistas, do outro capitalistas. Era a divisão mais nítida que existia. E esse muro foi derrubado em novembro de 1989, eu tinha 3 anos de idade. Em novembro de 1989, esse muro, né, os jovens, a população como um todo sobe no muro, começam a jogar bombas, começam a bater com picaretas e tal, com máquinas, né, para poder destruir esse muro. Eu lembro muito bem dessa reportagem, até feita pelo Pedro Bial, lá da Globo. Nossa Senhora, ô memória. E aí, os países, né, que antes eram aliados da Rússia, agora se tornam países independentes e cada um seguindo a sua ideologia econômica e social. Gente, aqui teve um errinho aqui, tá? Essa atividade tinha que vir aqui em cima. De que forma priorizar a indústria bélica e a corrida espacial pode ter levado a União Soviética a uma crise irreversível, que eu falei lá no começo? A indústria comunista não acompanhou os avanços produzidos pelo mundo ocidental. Eles ficaram para trás ao mundo ocidental capitalista, fazendo com que a sociedade soviética passasse a questionar o bloco comunista, que é aquela coisa, estamos fazendo tudo que vocês pedem, mas não está dando certo, então tem alguma coisa errada. Ao final dos anos 70, um cardeal polonês chamado Karol Wojtyła, que é uma pessoa maravilhosa, é anunciado como o novo sumo pontífice da Igreja Católica, que é o Papa, tá, gente? Passando a se chamar João Paulo II, que para mim é um dos melhores papas até hoje, tornando-se o primeiro papa não italiano da história. Por que a nomeação desse papa polonês, isso era a maior revolução, mudança que podia ocorrer na época, pode ter favorecido a ruína do bloco comunista? Lembre-se que na União Soviética não existia liberdade religiosa. O Papa João Paulo II sempre teve interesse em conquistar a liberdade religiosa e civil para sociedades dominadas pelo comunismo ateu. Ele mesmo foi vítima. E como, gente? Tem um filme do Karol Wojtyła, que é muito bom, se eu não me lembro o nome dele, eu vou procurar e passo para vocês. É um filme que fala sobre a vida dele, né? Que conta a história dele desde jovem, lá na região da Polônia. É um filme muito bacana e eu recomendo que vocês assistam, tá?
Quais eram os objetivos da Glasnost e Perestroika? Vamos lá. Glasnost, transparências políticas. Tá no texto, viu, gente? Abertura política, possibilitando a participação da sociedade soviética em debates políticos, e não só a elite, tá? Aumentando a liberdade de imprensa e permissão para deixar o país, para poder viajar, tá? Perestroika, reestruturação da economia, possibilitou a legislação de empresas privadas no país, aumentar a abertura econômica ao capital estrangeiro, acabando com a centralização implantada por Lênin em 1917. Por que a queda do Muro de Berlim pode ser entendido como a queda simbólica do bloco comunista? Porque ele era, como eu falei para vocês, né, o maior símbolo da Guerra Fria, que representava toda a intolerância existente entre os dois blocos, especialmente a falta de liberdade social imposta pelo lado soviético. Ele é como se fosse, gente, um rio que dividia literalmente o comunismo de um lado e o socialismo de outro. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Essa caneta era o Muro de Berlim. Aqui essa aqui é a mesma cidade, tá? Olha só, vou fazer um desenho aqui. Essa é a cidade de Berlim. Aí, não tá dando pra enxergar muito não, né? Vou ver se eu acho um mais forte aqui. Aqui, cidade de Berlim. Aí, o que que eles fizeram? Construíram no meio, o Muro de Berlim. Do lado oriental ficou a Berlim Oriental, que era comunista, tá? E do lado de cá ficou a Berlim Ocidental, que era capitalista. Esse lado vai se desenvolver muito mais do que o lado de cá. Esse era apoiado pela União Soviética, esse pelos Estados Unidos. Ok? Então, encerramos por aqui mais uma semana de estudos. Continuo à disposição de vocês no aplicativo Conexão Escola, no nosso grupo de WhatsApp e no privado. Se precisarem, é só chamar. Abraços, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.